Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Glória a Deus, mais uma vez aqui na igreja. E para nós é motivo de alegria podermos compartilhar com você a palavra que será ministrada hoje. E aproveitamos para fazer o convite a você que nos assiste pelas redes sociais, venha fazer parte conosco desse culto ao nosso Deus. Venha nos visitar, estamos aqui na Hageb Shop 7617, ao lado do depósito de materiais de construção, Farol. Esse é o culto da família, queridos. Então queremos te receber aqui, venha nos visitar, será realmente um privilégio. E já te convido a abrir conosco a Bíblia em Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ministrar uma palavra cujo tema é: não permita que o que está faltando faça você esquecer o que Deus já fez. Amém, queridos? Gostoso esse tema, né? Vamos repetir? Vai ficar gravado aqui, né? Não permita que o que está faltando faça você se esquecer do que Deus já fez. É tremendo isso aqui. Se encheu meu coração, querido. Se encheu meu coração. E eu queria ler de início agora um único versículo para a gente orar e pedir a direção de Deus. Verso de número 21. E lhes disse: vocês ainda não entendem? Olha que tremendo, querido. Vocês ainda não entendem? Então desocupe aí as suas mãos. Desocupe, coloca a Bíblia sobre o seu assento, coloca assim a mão sobre o teu coração e fala para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Preciso que o Senhor me instrua. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós curvamos, Papai, a nossa cabeça como sinal de reverência, pedindo a Ti, Senhor Deus da glória, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu agir em nossas vidas. A Tua palavra que nos instrui, Senhor amado, a entender os Teus planos para cada um de nós, ao Teu plano, Senhor Deus da glória, para o mundo. Então queremos entender, Senhor Deus da glória, e sairmos daqui maravilhados, cheios da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo, meu Senhor, possa me conduzir nesta palavra, para que de mim, Senhor amado, não venha sair nada que não seja, que não venha, que não é dado pelo Senhor. Então usa-me, Senhor amado, como instrumento para a glória do Teu nome. Amém, amém e graças a Deus. Você pode se assentando, louvando, glorificando, exaltando o nome desse Deus que é tremendo. Amém, queridos. Glória a Deus. Vocês observaram então, queridos, que tremendo essa pergunta que o Senhor está fazendo. Vocês ainda não entendem? Olha que tremendo isso. É lógico que vem de um contexto. Essa pergunta ela é muito atual para nós nos dias de hoje, porque muitos não entendem. Muitos, mesmo conhecendo o que Jesus já fez. Muitas das vezes as pessoas ficam presas a elas mesmas, porque as pessoas olham apenas para o que está faltando. E é disso que a palavra do Senhor vem tratando aqui nessa passagem. Porque muitos, às vezes, amados, esquecem do que o Senhor já fez. Para você estar aqui, o Senhor já fez. Olha que tremendo. Se não é motivo, amado, de alegria, de cultuarmos, de nos alegrarmos, né? De estar na presença do Senhor.
Então, aqui eu já chamo a atenção da igreja, para que nós não venhamos permitir que as preocupações endureçam o nosso coração, que é o que acontece, querido. Quando nós ficamos preocupados, e a palavra de Deus, você sabe, né? Ela diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor, amado, Ele sempre tem os recursos. Como nós vimos aqui na multiplicação dos pães e dos peixes, e nós vamos falar sobre isso, por isso que eu quis trazer. Quando endurecemos o nosso coração, nós impedimos Deus de trabalhar, porque a dureza do coração, amado, ela impede da palavra entrar e o milagre acontecer, porque nós ficamos limitados apenas àquilo que nós vemos. Aleluia! E nós precisamos entender, amado, que Jesus, Ele é sempre maior do que a minha e a tua necessidade. Ele é sempre maior. Ele sempre vai estar um passo à frente. Ele sempre, amado, trará algo que vai mudar a tua vida. Ele sempre tem um plano à frente, amado, dos nossos. Sempre, amado. Ficamos limitados àquilo que nós vemos, àquilo que está diante de nós. E a Bíblia vai dizer: o milagre de onde deve produzir a fé para hoje, ela vem de Deus, vem do Senhor. Então, Ele é muito maior, Ele é maior, Ele é tremendo. Então você vai perceber, amado, perceba que os discípulos estavam dentro de um barco e Jesus, mas estavam preocupados porque eles tinham apenas um pão, que é o que o contexto está dizendo. Talvez você também tenha entrado aqui olhando apenas para o seu pão. É o que eu tenho hoje. Talvez você olhe e diz: é o que eu tenho hoje. E muita gente faz isso. Não olha para o Senhor, olha para o pão que tem na mão. E essa história é tremenda, porque Jesus já havia feito milagres, curas maravilhosas. Amém, queridos? Não olhe para o teu pão, olhe para o que o Senhor já fez e creia no que Ele pode fazer. Creia no que Ele pode fazer. Aleluia. Então eu vou ficar repetindo isso, amado. Não olhe apenas para o que você tem, olhe para quem está com você. Jesus habita em você, queridos. Ele está com você, queridos. É essa a confiança. A confiança não está em mim, não está nos meus recursos, está naquele que está comigo, que é poderoso em obras. Então, queridos, na primeira multiplicação, Jesus havia acabado de alimentar 5.000 pessoas com 5 pães. Na segunda multiplicação, a Bíblia vai nos dizer que Jesus alimentou mais 4.000 homens. Eles eram em 12 com Jesus. Um pão, será que não seria suficiente para alimentar os 12? Será que o que você tem não é suficiente, amado, para Deus multiplicar, a fim de que você tenha recursos para toda a sua vida? É essa fé, queridos, que move a mão de Deus. É apresentar ao Senhor: Senhor, este é o meu recurso. Mas a confiança não está naquilo que eu seguro, está naquilo que eu entrego, está no que eu creio, porque é isso que Deus quer ver. O teu olhar, amado,
não pode ser fixado no que você vê. Talvez você olhe para você e diz: Senhor, o que é isso? Para essa grande multidão, como os discípulos fizeram na multiplicação dos pães. O que é isso? Na tua mão pode ser pouco, mas nas mãos do Senhor é muito, querido, é muito, é muito, é muito. É o suficiente. Aleluia. Então, queridos, eu fui escrevendo aqui, irmãos, porque isso foi enchendo meu coração. E se eu deixasse, eu ia escrever um livro aqui, amado, para poder transmitir para vocês, à medida que Deus vai entregando para mim. E eu vou me maravilhando, eu vou rindo sozinho, e às vezes eu vou chorando, porque às vezes a gente vê, né, amado, uma fé limitada. As pessoas presas apenas naquilo que está nas mãos. Deus é maior, queridos. Deus é maior. Olha só quantas pessoas o Senhor alimentou com tão pouco recurso. Então nós vemos aqui, amado, que mais adiante, né? Quando esses homens entram com Jesus no barco, eles percebem que havia ali uma nova necessidade. E da mesma maneira, como eles ficaram preocupados, dizendo: olha, dispensa essa multidão, para que eles encontrem recurso. O recurso estava com eles, o recurso está com você, irmão. O recurso, ou os recursos, já estão conosco. Então a gente não tem que ficar preso. Eu falo isso porque todo mês eu passo por isso. De onde virá o meu socorro? De onde virá o recurso, Senhor? Senhor, está chegando a data, está chegando o momento de pagar. E graças a Deus, amado, o Senhor nunca me desapontou. Ele sempre operou o milagre. E quem me conhece sabe que eu sou prova disso. Não é? Às vezes a gente até se entristece, mas quando nós olhamos para o Senhor renova as nossas forças. É como a palavra dele diz. Então, queridos, fica aqui, né? Fica aqui uma palavra para que vocês não permitam que a preocupação com o que está faltando faça vocês esquecer aquilo que Deus já fez. Porque eu tenho certeza que cada um de nós tem um milagre para acontecer. E esse mesmo Deus que já operou o milagre na sua vida, Ele não é limitado. Ele tem milagre para todos os dias. Ele tem milagre para todos os momentos. Enquanto você estiver aqui, amado, dependendo dele, Deus fará um milagre na tua vida. Sempre, amado. Porque Deus jamais vai desamparar os seus. Como ele diz, né? Pode até uma mãe esquecer de um filho, mas o Senhor jamais se esquecerá de nós. Então é impossível estar perto de Jesus e ainda prestar atenção às coisas pequenas, às perspectivas humanas. Os nossos olhos são falhos, queridos. Às vezes, amado, o problema não é aquilo que está acontecendo ao nosso redor. O problema é como estamos enxergando o que está acontecendo. Porque Deus está no controle de tudo. E se isso está acontecendo com você, e eu não sei o que é permissão de Deus. Há algo que o Senhor queira ensinar para vocês. Aleluia. Então esse é o problema. Como estamos enxergando o que está acontecendo?
Assim acontece com a igreja hoje. Não é diferente. Parece que a história apenas se repete. Você está no barco com Jesus? Oh, aleluia! Você está no barco com Jesus, queridos? Ele está com você mesmo, amado? Então deposite a tua confiança nele. Ou será que somos limitados? Há pessoas dizendo: eu não tenho recursos, eu não tenho força, eu não sei como é que eu vou resolver. Era o que estava acontecendo com aqueles discípulos. Vamos ver aqui o contexto, vamos ver. Verso 14. Os discípulos haviam esquecidos de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, porque eles discutiam entre si dizendo: por que não temos pão? Talvez seja o que muitos estão dizendo: pastor, é que o senhor não entende, é que nós não temos pão. Queridos, pastor, o senhor não entende, vai vencer segunda, amanhã. Pastor, é que o senhor não sabe o tamanho da minha dívida, o tamanho do problema. E é a mesma coisa de você dizer: o senhor não entende, é que não temos pães. Aleluia. E Jesus então chama a atenção deles. No verso de número 17. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreende, nem percebe? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E aí vem a pergunta que não quer calar: e vocês não entendem? Eles estavam presos a apenas um pão, e Jesus não estava falando daquele pão. Em que vocês estão presos? Talvez você esteja preso, amado, ao teu filho que se perdeu. Talvez você esteja preso ao teu casamento que está por um fio. Talvez o único recurso que você está olhando, esse recurso, talvez, amado, a sua vista não dê para sanar as suas dívidas. E o Senhor está fazendo você lembrar que é o que Ele estava fazendo com os discípulos. Rapaz, nós acabamos de vir de uma multiplicação, não para 12, mas para 7.000. Não para 12, mas para 4.000. Vocês só estão em 12, e o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que supriu a necessidade de 7.000, ainda está aqui com vocês. O Ramassuri Kandarabás ainda está aqui.
Oh, aleluia! Irmãos, Jesus está aí, irmãos. Então não tema mal algum. Eu estou contigo, diz ele. Eu estou. Olha só, queridos. Então olha para nós, olha para você. E muitas das vezes é isso que nós fazemos. O nosso coração fica endurecido. Por quê? Deixamos de olhar para aquilo que o Senhor já fez. Quantas vezes Deus operou na tua vida? Quantas vezes, amado, Deus te livrou de algo muito pior? E às vezes nós ficamos aqui presos a esse pequeno problema, a essa pequena causa. E eu estou falando pequena, porque diante de um Deus que é poderoso, que é tremendo, que é soberano, o que é isso? O que é isso? Que problema é esse? Então a pergunta é dirigida para nós. Vocês não entendem? Vocês não entendem? O coração de vocês está endurecido. Ele diz, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Vocês discutem isso na sua casa? Hein? E agora? Como é que nós vamos fazer isso? Aí o outro diz, eu não sei. Oh, aleluia. Amado, isso é muito profundo. Vocês não estão entendendo não, amado. Porque você concorda que a gente em casa, eu fico imaginando aqueles discípulos. Cara, esquecemos de trazer pão. Mas como não trouxe pão? Sim, sobrou 12 cestos, eu só estou com um. E nós vamos atravessar o mar. Eu acho que Jesus de vez em quando dava uma olhadinha para trás, porque ele gostava de ficar na proa, né? Dormindo, descansando. E quem descansa? Quem descansa? Quem descansa no Senhor quando tem uma discussão? Quando tem uma preocupação? Lembra? Quando ele vai em alto mar, que as ondas, onde ele estava? Dormindo. Mas quem dorme com vocês agitados? Não era o balanço do mar, do barco que estava agitando. Eram os discípulos, correndo para lá e para cá. Acho que o barco ficava assim. Porque as ondas não eram capazes de afundar o barco. As ondas não eram capazes. Mas a preocupação é capaz de afundar o barco. A falta de visão, a falta de fé, de entendimento é capaz de afundar o barco. Vocês entendem isso, queridos? Oh, aleluia! O que vocês estão discutindo? Vocês estão discutindo sobre pão. Ainda não compreende e não percebem. Às vezes isso é para nós, queridos. Nós falamos, eu tenho a Cristo, Cristo vive em mim. Então olha para Ele. Porque você é o recurso que Deus vai usar. Porque todos os milagres, queridos, que produzidos pelo Senhor, foi produzidos pela fé deles. A tua fé, a tua fé, a tua fé. Ah, eu tenho Cristo. Ah, eu sou cristão. Como assim? Será que Cristo não está contigo? Que Cristo é esse que eu tenho, que eu vejo pela fé, que já operou outras vezes em minha vida? O que é esse problema? O que é essa necessidade que está diante de mim? Para Ele. Eu estou discutindo aqui com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, por esse pão. Só por esse pão.
Ainda não compreendem, nem percebem? É o que Jesus está perguntando para nós. O coração de vocês estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas vocês não veem? Meu Deus, isso é forte ou não é, igreja? Hein, igreja? Isso é forte ou não é, igreja? Aleluia. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem? Não se lembram? Volta um pouquinho para trás. Você não estaria aqui se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado. Você não estaria aqui, amado, se Deus não tivesse feito um milagre na tua vida. Você não estaria aqui, amado, porque Ele é tremendo para fazer muito mais, além. É essa fé que nos move. Vocês não se lembram disso? Aleluia. Rapaz, eu acabei de partir, eu acabei de apresentar o Pai, eu já sabia o que eu ia fazer. Por isso que o Senhor diz: vai vocês e alimentem esse povo. Mas a visão era estava tão bloqueada. Não, vamos dispensar para que eles lá fora alcancem os recursos. É você coçar a cabeça e dizer: Senhor, hoje eu não posso ir porque eu vou atrás de recursos. Senhor, hoje eu não tenho tempo para orar porque eu estou preocupado com os recursos. Eu não tive tempo, pastor. Por quê? Porque eu estou preocupado com os recursos. Eu estou indo lá fora. É como se Jesus dissesse: mas e eu na sua vida? Quem sou eu na sua vida? Será que eu não tenho? Será que eu não sou? Será que eu não posso? Eu não tenho recurso suficiente para mudar a tua história, para quebrantar aquele coração, para salvar toda a tua família. Eu não tenho recurso suficiente para sanar a tua dívida. Eu tenho propósito a teu respeito. Você não está aqui em vão. Eu te amei e você é meu, e nenhum do que o Pai me deu eu lançarei fora. Oh, Ramanaias, e Candarabasuri, Andarabalabás. Aleluias. Oh, aleluia. Olhe como Deus é tremendo, amado. Não olhe para o teu pão, queridos. Eles estavam olhando pelo pão que tinham na mão, e não para Jesus que estava com eles. Jesus está aqui, queridos. Jesus está aqui. Ele tem nos sustentado, amados. Todos os nossos recursos vêm do Senhor. Ele criou os céus e a terra. É o grande problema da igreja hoje, queridos. Não é diferente do problema dos discípulos. Ter Jesus no barco e viver como se Ele não tivesse. Ai, Senhor. Ai, o que eu vou fazer? Ai, pastor, o que eu vou fazer? Ei, Jesus está com você. Ele é maior do que eu, Ele é maior do que todos nós juntos. Ele é maior do que esse mundo. João 6,35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Creia nisso, queridos, e você não vai ficar mais preocupado. Aleluia.
O milagre de ontem tem que produzir fé para o hoje. Tem que produzir fé para o amanhã. Ele já fez. E Ele pode fazer. Entenda isso, queridos. Porque essa é a fé que posicionava Davi. E eu estou falando de Davi, amado, porque eu não tiro Davi da cabeça. E eu nunca preguei sobre Davi como ou preguei, ou pelo menos falei sobre Davi como eu estou falando nos dias de hoje. Quando ele enfrentou lá o gigante. E, amada, a história é alguns versículos, mas tem coisas tão profundas. Abra a tua Bíblia comigo, lá em 1 Samuel, segura aí, porque nós vamos voltar aqui. Mas lá 1 Samuel 17, eu queria ler com você o verso de número 32. Olha só que tremendo, queridos. 17, verso de número 32. Davi disse a Saul: olha a visão de Saul, olha a visão dos guerreiros e olha a visão de Davi. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. É como se ele estivesse dizendo: você só tem um pãozinho. Você é apenas um... Você pôs a NVI, né? Legal, então tá igualzinho que eu estou lendo aqui, né? Glória a Deus. Você não tem condição de lutar com ele. Aleluia. Olha que tremendo isso, queridos. Você é pequeno diante dessa situação. Você não tem recursos. A situação está desfavorável. É o que muitos pensam. Aleluia. Queridos, é tremendo essa palavra de Davi. Que fé é essa, Davi? Rapaz, você é um rapazinho, ruivo. Você nunca participou de uma guerra. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Então Davi diz assim: Davi, entretanto, diz a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Eu dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor é quem me livrou. Ei, olha aqui o que ele está dizendo. Não, amado, você está olhando para um ruivo. Você está olhando para um rapaz que tem apenas uma funda na mão. Precisa de quantos exércitos? Precisa de quantas lanças? Precisa de quantos guerreiros? Não, você não está entendendo. Eu já enfrentei o urso, eu já enfrentei o leão. E quando o leão se vira contra mim, eu o agarro na juba.
Comece a agarrar esse problema aí, querido, pela juba. Comece a agarrar pela juba, querido. Comece a agarrar esse urso que você está carregando aí. Olha o que ele diz aqui. E essa é a palavra, amado, que é tremenda. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará da mão desse filisteu. O Deus que está comigo. Vocês não entendem? Era o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está contigo. Vocês não entendem? O que é esse leão? O que é esse urso? Quando Saul viu aquela fé, disse: meu filho, vai. Vai-te embora. Vai. O que de fato é esse incircunciso perto do Deus que você serve? O que é esse problema, querido? Perto da situação, talvez do que você está passando, não é nada. Se você comparar a Deus, aquele que pode todas as coisas. Então, amado, da mesma maneira devemos olhar para a nossa caminhada e dizer: se Deus me sustentou até aqui, eu continuarei confiando nele, para a glória do Senhor. Se coloque em pé, igreja.